Queridos, abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 10. Primeiro Coríntios, capítulo de número 1, versículo 10. Quando os irmãos procuram, aqui, irmãos, tem um adesivo para colocar nos carros, está aqui, ADC, e tem a chama da nossa igreja. Então vai ficar lá no estacionamento, se os irmãos querem colocar no seu carro, para divulgar que nós somos da Assembleia de Deus de Criciúma. Então, vai ficar lá com o pessoal do estacionamento, agora está comandando e organizando o Luiz Eduardo, e tem carro nas outras ruas lá, então o teu carro está bem seguro, juntamente lá com essa equipe que vai trabalhar esse ano. Amém, queridos? Quantos encontraram 1 Coríntios capítulo de número 1, versículo 10, pode dizer amém? Diz assim a poderosa palavra do Senhor: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos. Repita comigo: sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Quantos podem glorificar a Deus por esta palavra? Retorne aos vossos assentos, queridos. Aleluia. Esse capítulo de número 1 de 1 Coríntios, capítulo de número 10, Paulo está dizendo: rogo-vos. Em outras traduções vai dizer suplico, imploro. Por que Paulo ele está preocupado? Por que essa recomendação ele acha muito importante? Paulo está dizendo: olhem, parem com as dissensões. Eu fiquei sabendo que a família de Cloé ou Cloé falaram para mim. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem coisas, irmãos, que muitas pessoas acham que Deus fala tudo para o pastor. Tem coisas que não. Às vezes a gente ouve os irmãos. E a Bíblia diz que Paulo ouviu da família de Cloé que tinha dissensões, tinha contenda. E Paulo diz: eu imploro que vocês tenham o mesmo pensamento, o mesmo parecer, as mesmas coisas. Pastor, o que Paulo estava dizendo e querendo falar é impossível nos dias de hoje. Numa ótica humana é impossível nós pensarmos a mesma coisa, nós falarmos a mesma coisa, mas nós temos algo que é comum em nossas vidas. O que nós temos, pastor? A presença de Deus. É por isso que quando alguém vem cantar aqui, quando alguém está ministrando a palavra, é um glória a Deus ali, é um aleluia, é de Deus, tu é maravilhoso, Deus, tu é tremendo. Por quê? Porque estão entendendo que nós somos dependentes dEle. O hino que foi cantado aqui é por causa dEle. É por causa dEle que nós estamos aqui. Porque se fosse por causa, irmãos, da instituição, estava falida. Mas eu louvo a Deus, é por causa dele que eu ainda não desisti. Paulo diz: eu imploro em nome de Jesus que sejais unidos. Pastor, por que tem tanta divisão?
Nós temos que entender que às vezes o meu coração está cheio de coisas que o teu coração não está cheio. É por isso que você vem para um culto e tem pessoas que vão dizer: esse culto parece que não estava bom. Aí tu vai perguntar para outra pessoa: que culto, que noite inesquecível. Por quê, irmãos? Porque nós pensamos diferentes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E na hora que nós vamos falar, irmãos, nós vamos discordar. Porque se alguém disser aqui, ó, que todo mundo achou o culto bom, tem coisa errada. Alguém vai dizer: não, o culto da Santa Ceia do mês passado estava melhor. Mas só que nós não estamos aqui, irmãos, para dizer qual é o culto melhor. Porque primeiro, o culto não é para nós. Se alguém está achando aqui que o culto... Não tem aquele dia que a gente diz assim, ó: o culto foi para mim. A gente até bate no peito: o culto foi para mim. Deus falou comigo poderosamente. Irmãos, Deus fala todo culto. É porque nós não demos ouvido à voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 12 de Mateus, versículo 25, Jesus fala do reino dividido. Contra si mesmo não pode subsistir. É devastado. Não tem como, irmão. Não tem como. Acusaram o próprio Jesus de Beelzebul, um homem mais santo que passou aqui na terra. Agora nós, cheios de falhas, nós às vezes cheios dos nossos eus, as pessoas não vão chamar, irmãos, nós de coisas que não desagradam a nós. Aí eu pergunto nesta noite: pastor, tem crente que às vezes exagera? Claro que tem. Tem crente que parece, irmãos, que ele toma o lugar do inimigo. Se o inimigo um dia se aposentar, que ele não vai se aposentar, tem gente que pega o lugar dele, vai pegar. Por quê? Porque ele gosta de contenda, porque ele gosta de murmurar, porque nunca está bom. Porque esse ambiente, ele é espiritual. Esse ambiente não é empresarial. Esse ambiente, irmãos, ele não depende das circunstâncias humanas. Ele depende, irmãos, de eu e você glorificar, exaltar o nome do Senhor. Pastor, por que tem divisão na igreja? É porque tem gente que fica ouvindo e vendo coisas diferentes. Aleluia. Não tem a mesma disposição mental, a mesma mente. Aleluia. Por exemplo, se alguém se converter hoje, ou voltar para Jesus, e aí passado alguns dias, o pastor Carlinhos coloca em comunhão, fica no mesmo nível do que nós, o que vai acontecer? Estava lá nas drogas, estava lá na bebida. Eu estou aqui há tantos anos na igreja, já chega aqui, já entra no vocal, chega aqui, já traz uma palavra. Síndrome do irmão de quem, pastor? Do filho pródigo. Pai, tu nunca me desse uma ovelha, tu nunca desse um cabrito. Filho, é tudo teu, é tudo teu. Irmãos, você vai participar, ninguém vai te dizer não toma Santa Ceia. Você vai participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Pastor, mas eu nunca me desviei, eu nunca escandalizei. Nós muitas das vezes, irmãos, não aceitamos a mudança e o crescimento e o destaque de muitas pessoas. Escute só. Você sabia que tem dentro da igreja alguém que alguém se destaca, ele fica com inveja? Uma inveja eu tenho, cantar igual a melodia de Sião.
Só que não dá, né, Mateus? Só se eu ensaiar muito. Mas tem gente que tem inveja, irmãos, de ver alguém pregar e torcendo para que dê tudo errado, fale errado, a igreja não sinta a presença de Deus. Como é que Deus vai operar? Se alguém colocaram no cargo e alguém disse, não, essa aí não era para ser, essa aí não era para ser. Quem é você, quem é eu, para determinar quem é que coloca? É Deus que manda. Aleluia. Irmão, nós temos que entender que às vezes uma pessoa que é muito perdoada, mas ela exerce o amor. Quem não, às vezes, nunca foi perdoado, não entende o que é isso. Irmãos, eu não era nada. Há 22 anos atrás, aí Jesus me limpou, me colocou vestes novas, e hoje eu estou aqui adorando ao Senhor. Eu sou grato a Ele. Temos que exercer, irmãos, gratidão em nossas vidas. Gratidão. Eu ouvi um testemunho de um pastor, que ele mudou de cidade, pastor presidente, e aí ele chegou para fazer as mudanças como um pastor chega numa igreja. E aí ele conversando com a diretoria, e chegou na limpeza da igreja. Ele disse, quem é que limpa a igreja? É o irmão tal. Então chamou aquele irmão. Disse, irmão, é você que limpa a igreja? Sim, pastor, faz 5 anos que eu limpo a igreja. Tá, e quanto é que é o teu salário? Pastor, eu faço por amor, eu não cobro nada da igreja. O pastor pensando, já teve 3 zeladores que colocaram a igreja na justiça. Esse vai ser o próximo. Ele só pensou, irmãos. E aí o que aconteceu? Tá, mas o irmão, como é que o irmão trabalha? Todos os dias, pastor, todos os dias. Mas ele olhou para o pastor, o pastor não está gostando do meu trabalho, o pastor avisa. Não, irmão, vai trabalhar para o Senhor, que Deus é contigo. Passou-se ali 3 dias, aquele irmão liga para o pastor, pastor, eu posso amanhã limpar a igreja bem de tardezinha, porque eu tenho uma consulta médica? O pastor disse, claro, você não recebe, não poderia nem dar satisfação. Não, porque se o pastor disser para mim não ir, eu desmarco a consulta. Aí o pastor desligou, falou para ele, pode então ficar aí na consulta. O pastor desligou o telefone e disse, nunca vi uma pessoa assim, é diferente. Aí o que acontece? Aquele irmão vai limpar a igreja num dia normal, o pastor chega sem ele perceber, aí quando ele está limpando os bancos, igreja, ele começa a dizer assim, Jesus, obrigado, porque há 5 anos atrás eu não era nada, eu era um lixo, um pó, e agora tu me desse a oportunidade de passar o pano no banco das igrejas, e o pastor atrás olhando, ele não vendo. Ah, Senhor, daqui a pouco eu vou limpar o altar do meu pastor que vai pregar, é eu que vou colocar a aguinha gelada para o meu pastor pregar. E o pastor vendo aquilo ali, voltou e começou a chorar e dizendo, Deus, como ainda tem gente grata na tua casa, como tem gente ainda que é grato a Deus. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Temos que exercer esse amor, esta gratidão em nossas vidas. Aleluia. Por isso, irmão Eduardo, que nós vimos os vídeos lá da África, aquelas pessoas pobres, miseráveis, mas são adoradores. E nós temos tudo, irmãos, e não sabemos agradecer. Falando materialmente, irmãos, nós temos muita coisa que Deus nos deu,
E ainda tem crente que vem para a igreja e fica de boca fechada, para ver o que vai dar no culto, para ver o que o pastor vai falar, para ver o que o irmão vai falar. Ei, a partir desse ano de 2023, vai entrar um espírito de gratidão aqui nesta igreja, vai invadir aqui, vai invadir ali, vai invadir a minha e a tua vida. Eu sou grato, eu sou muito grato. Eu acordo todo dia de manhã, olho para minha casa, Jesus é maravilhoso. Eu entro aqui nesta igreja, eu digo: Senhor, tu me colocastes aqui, eu não merecia. Aleluia, aleluia. Tem gente, irmãos, que faz a obra de Deus relaxadamente, mas Deus está dizendo para ti: vai entrar um espírito de gratidão, vai colocar esforço, vai colocar, aleluia, entusiasmo para tu fazer a obra do Senhor. Estou sentindo a graça de Deus aqui. Aleluia. Eu queria que tu levantasse as tuas mãos para o céu e diga algo para Ele nesta noite. Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu agradeço pela minha casa, pelo meu esposo. Pare de reclamar nesta noite e adore ao Senhor neste lugar, porque nós somos, irmãos, muito ingratos, mas nesta noite Deus nos chamou. Deus está marcando este lugar para dizer: gratidão. Eu quero ser mais grato. Aleluia, aleluia. Xarabacalabaçorabagaia. Ripalabaceias. Ripacala. Já tem gente grata aqui. Já estou vendo gente glorificando, sendo grata a Deus aí. Meu Pai, eu te amo acima de tudo. Aleluia. E o que meu coração deseja é conhecê-lo mais. Tua santidade, tua majestade, a tua presença incomparável é. Eu sou teu filho amado, me rendo totalmente a ti. Mesmo com minhas imperfeições, sabes que o meu desejo é ser fiel a ti. Se nós exercemos gratidão aqui nesta igreja, vai ser a melhor igreja para nós congregarmos aqui nesse campo de Criciúma. As pessoas vão entrar aqui, você vai olhar e vai dizer: conta comigo. Os obreiros vão descer lá e vão abraçar e vão dizer: conta comigo, eu vou te ajudar em oração. Irmãos, coisa triste é a ingratidão. Irmãos, a ingratidão escreve na areia, o mar passa e se apaga, mas a gratidão se escreve em pedra. Eu sei o que Jesus fez por mim. Você sabe o que Jesus fez por ti?
Jovens, nunca esqueça do que Jesus fez pela tua vida. Aleluia. Vocês poderiam estar nas drogas, vocês poderiam estar aí na prostituição, mas escolheram o melhor lugar. Adolescentes, aleluia, irmãs, obreiros. Eu falei para Jesus: eu vou parar de reclamar. Eu quero ser mais grato a Ti, Senhor. Eu vou agradecer, irmãos, a igreja que você tem. Agradeça aos líderes e departamentos. Agradeça esse ar-condicionado, esse conjunto abençoado. Agradeça. Aleluia. 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 Eu quero falar algo aqui nesta noite. Tem muitas coisas, mas duas coisas importantes que nos aproximam mais de Deus. Qual é, pastor? A primeira coisa, uma tragédia, uma perda, uma enfermidade. Lembram da pandemia? Eu nunca vi o povo tanto adorando a Deus, nos prédios, o povo ajudando as pessoas. Aconteceu uma tragédia. Qual é a outra coisa, pastor? Um avivamento na minha e na tua vida. Pastor, mas aconteceu agora esses 5 dias. Isso foram cultos de avivamento. E quem foi e ouviu a palavra, Deus está fazendo o avivamento na tua vida. O que é avivamento? Para você entender, a presença de Deus tão forte na minha e na tua vida. O que estava morto começa a viver. Tem gente, irmãos, que entrou aqui, ele não deu glória a Deus. Tem gente que entrou aqui, não conseguiu sentir a presença de Deus. Será que não está entrando a ingratidão na minha e na tua vida? Como é que eu faço, pastor, para ser grato a Deus? Começa a dar prioridade para o céu. Começa, irmãos, a dar prioridade para as coisas de Deus. Tem gente que Deus está falando aqui. Como você sentia a presença dEle, quanto você era grato, a tua vida era totalmente diferente de hoje. Hoje você está vivendo uma miséria espiritual. Você está como um mendigo espiritual, falando espiritualmente. Você está um trapilho. Você está mal cheiroso, mas nesta noite o Espírito Santo te trouxe aqui para te dizer: filho, ainda eu estou contigo. Na calabaçou e a manolha. Oh, que presença maravilhosa esse lugar. É a presença de Deus. É a presença, é a presença. Aleluia. Aleluia. O que você tem colocado, irmãos, de prioridade na tua vida. Quando nós chegarmos ao nível de avivamento dessa igreja, não vai precisar de falar seja dizimista fiel. Por quê? Porque vai estar todo mundo avivado. Não vai ser preciso trazer mais palavra de oferta. Você vai trazer de casa a tua oferta e abençoar esta obra.
Não vai ser preciso mais falar aqui: ei, venha para os departamentos. Não, eu tenho um compromisso com Deus. O meu lugar é na mocidade, o meu lugar nos adolescentes, é no ciclo de oração das irmãs, é no ciclo de oração dos irmãos. Não vai ser preciso nós falarmos: venha para a igreja, para domingo de manhã na EBD. Não, porque você vai estar avivado e grato a Deus. Claro que não somos perfeitos, irmãos. Talvez nós não vamos compactuar mesmas ideias, mas nós temos os mesmos propósitos. Eu quero ir para o céu, Pedro. Eu quero ir para o céu. Quantos querem ir para o céu aqui nesta noite? Aleluia, aleluia. O mundo, irmãos, está implantando para eu e você ficarmos sozinhos. Tem uma turma aí de desigrejados dizendo, alguns pastores dizendo: ei, você é igreja. Mentira! Você não é igreja, você faz parte da igreja. Nós aqui fizemos parte de uma igreja. Aí nós fizemos cada um com as suas multiformas. Os obreiros pregam, um adora, o outro levanta a mão, outros cantam, outros glorificam, e assim a igreja vai crescendo. Agora, quando tem murmuração, quando tem contenda, quando tem divisão, esta obra não cresce. Sabe por que não vai crescer? Porque reino dividido não vai subsistir. Mas a mina do mato, nesta noite, aleluia, vai tomar uma posição, aleluia. Mesmo eu sendo contrariado com o pastor Carinho, com as ideologias, com as ideias dele, mas ele está pregando o céu, e é lá para o céu que eu também quero ir. Louvado seja o nome. Glória, aleluia. Tem gente abrindo mão, irmãos, da parte mais difícil, para depois assumir a parte boa. Eu pergunto aqui para os irmãos: casamento é difícil, sim ou não? Os obreiros, sim ou não? Depois vocês vão ter que conhecer. Ser líder de departamentos é difícil, sim ou não? Estar convivendo com as pessoas é difícil, sim ou não? Mas nós temos que participar dessas coisas difíceis. Para quê, pastor? Para nós desfrutarmos das coisas boas. Você não entendeu? Quando nós começarmos a entender que cada um é diferente, cada um tem as suas manias, os seus jeitos, mas nós estamos aqui no mesmo lugar. Sabe por que aconteceu o avivamento? Porque no capítulo de número 2, a descida do Espírito Santo foi forte. Eles estavam reunidos no mesmo lugar, os mesmos propósitos, a mesma visão, e aconteceu que a descida do Espírito Santo, irmãos, não dá para ir mais. Eu encerro aqui dizendo para mim e para você: vale a pena nós sermos gratos na casa do Senhor. Aleluia. Paulo dizendo: eu suplico. Agora o pastor Carlinho falando: eu suplico, eu imploro que nós sejamos unidos num só pensamento, num só propósito, obreiros. Porque o que Deus quer fazer com esta igreja não é coisa pequena, é coisa grande. Mas eu e você temos que estar no mesmo propósito. Se colocamos de pé nesta noite. Ai, calabaçoroba, xebre, cobanai. Agora nós vamos fazer uma coisa espiritual aqui nesta noite. O que, pastor? Você vai dizer: Senhor, como eu tenho reclamado de tudo,
Se eu falar aqui de reclamação, nós reclamamos do trânsito, nós reclamamos do vento, nós reclamamos do ar, nós reclamamos da chuva, nós reclamamos do nosso salário, nós reclamamos de governo, nós reclamamos de tudo. E nós não fomos chamados para reclamar, nós fomos chamados, irmã Ângela, para adorar a Deus. Aí ele olha em você e diz: esse irmão não reclama. Eu fiquei 4 dias lá com a minha esposa. Ela estava incomodada comigo porque sabe que eu não paro, eu sou elétrico. Aí ficar 4 dias trancado e ela ficava incomodada. Eu disse: não, porque eu tenho que fazer. Um dia que no altar eu disse: é na doença, é na tristeza, é na alegria, e agora eu tenho que estar contigo do teu lado. Igreja, aconteça o que acontecer, não reclame, tudo tem um propósito de Deus. Até nas enfermidades, tudo tem um propósito de Deus. Eu quero que você feche os teus olhos agora. E você vai dizer: Senhor, eu quero exercer gratidão na minha vida agora. Senhor, tu sabe que eu recebo tão pouquinho de salário, mas eu vou ser grato a Ti. Senhor, eu não sou de comer das comidas melhores, mas eu vou começar a agradecer pelo feijão e arroz que eu tenho em casa. Agradeça pela vida do teu pastor, mesmo você não gostando. Agradeça a vida dos obreiros, mesmo você não gostando. Agradeça a Deus, agradeça a Deus. Adolescentes, agradeçam o pai e a mãe que vocês têm. Pastor, tu não conhece o meu pai, tu não conhece a minha mãe. Agradeça a Deus. Uia calabaceias na ébrias. Alamachoroba.